Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia de live da Black. E hoje a gente está com uma convidada super especial, gente, a doutora Débora Fortuna. Ela está aqui com a gente hoje para falar sobre um tema que eu achei assim o máximo esse tema de hoje. O que eu, como oftalmologista, não faria nos meus olhos. Débora, seja bem-vinda. Vamos se apresentar aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você? Olá, gente. Eu sou Débora Fortuna Ferez Gobet, sou especialista em córnea, lente de contato aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Fiz minha residência com a doutora Lívia no Instituto Benjamin Constant e depois eu fui fazer minha fellow na Santa Casa de BH. Então aqui estou mais mineira agora, né. E é um tema polêmico, né, Lívia, é um tema polêmico, então que eu não faria como oftalmologista, lembrando que como oftalmologista a gente vê o que dá errado, tá, gente. Então a gente tem um certo receio de algumas coisas aí que talvez sejam até comuns, né, Lívia. É verdade. E tem alguns temas polêmicos que a gente vai falar hoje também. Vamos falar só a verdade, a mais pura verdade, né, Débora? O que que a gente faria, o que a gente não faria no nosso olho. Exatamente, exatamente. Você ainda está no friozinho e eu estou aqui, ó, só no calor de Manaus e você aí, conexão Manaus de fora hoje aí na sua Black. Pois é, pois é. Então vamos lá. Primeiro tema que está super em alta. A gente teve a Andressa Ura, a Maia Massafera fazendo, que é aquela mudança da cor dos olhos, né? Você que tem um olho saudável, você faria essa cirurgia para mudança da cor dos seus olhos? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A córnea é uma estrutura que é para ser regular e transparente. Eu não colocaria tinta dentro da minha córnea, atrapalhando a transparência para fins estéticos, né. A gente tem a ceratopigmentação, que é uma coisa totalmente diferente, com finalidade totalmente diferente, você vai falar um pouquinho pra gente agora, mas eu não faria. Ótimo. Pois é, essa cirurgia, né, para mudar a cor dos olhos, ela nem é liberada aqui no Brasil, né? O pessoal tem ido para a Europa para operar lá, né, um laser que faz essa pigmentação da córnea, e eu também não faria nos meus olhos. Até porque pode atrapalhar, né? Fazer exames, como é que a gente vai ver o fundo do olho, não tem uma boa dilatação, um risco maior para um olho que está super saudável. Mas assim, no caso de ter uma cicatriz corneana num olho cego, por exemplo, aqueles pacientes que às vezes têm que usar lente de contato, com finalidade, né, de estética, de melhorar. Deixa eu explicar melhor aqui para o pessoal que não está muito familiarizado. Às vezes o olho cego ele fica branco, ele muda a cor, ele fica uma cor diferente do olho que não é cego, né, do olho que enxerga. Então, às vezes a pessoa usa a lente de contato para ficar o mais próximo possível a cor do outro olho. Mas existe também uma técnica para mudar a cor nesse tipo de olho. E se fosse essa a situação, você faria? Sim, aí eu faria. Porque é uma técnica estudada há muito tempo, já é um olho cego, também não é uma técnica totalmente isenta de riscos. A gente tem risco de infecção, né, de dificuldade de epitelização, porém, é uma técnica de reabilitação estética de pacientes com olho cego. Então aí essa técnica, ela é autorizada no Brasil, é autorizada em inúmeros lugares e é estudada e realizada há bastante tempo. Eu também faria. A gente vê casos muito bonitos até, né, de colegas que fazem esse procedimento e que fica realmente bem, É um bem bacana. trabalho lindo, um trabalho lindo. Trabalho artístico, né, e muito bonito. Uhum, uhum. Beleza, então vamos para um outro tema também bastante controverso e que a gente vê muito no nosso dia a dia, que é a extensão de cílios. Você faria extensão de cílios como oftalmologista, você faria nos seus olhos? Não, eu fiz uma vez, vou até admitir, mas, eu depois que eu vi como é que era a técnica, eu falei: "Não vou fazer mais, é muito próximo ao olho, atrapalha a higienização". Eu tive um pouquinho de alergia também, então pacientes que já têm doenças oculares, blefarites, isso piora bastante, e a gente vê as complicações, né, então, nada contra, mas eu tenho muito receio de fazer, coisas próximas aos meus olhos. Tem que tomar muito cuidado, né, com a profissional que vai fazer esse tipo de procedimento, né.
infelizmente, você tem profissionais e profissionais. Tem gente que faz qualquer curso, está fazendo de qualquer jeito. E, poxa, eu já vi paciente com queimadura corneana, química pelos produtos que foram usados, Sim, alergia. Às vezes a paciente faz e ela fica com medo de limpar o olho, né? Aí fica que você vê aquele monte de sujeira no cílio, né? isso. Porque não lavou direito, porque fica com medo de lavar e tirar o cílio. Isso, eu tive uma paciente que teve uma úlcera de córnea bacteriana, porque o cílio ficou tocando, ela infectou e ela ficou com leucoma importante. Então, eh, a gente fica com um pouquinho de receio, mas é aquilo, né, a gente vê o que complica, né. É, exatamente. Então, assim, se a pessoa quer fazer, procure uma profissional que seja bem habilitada. Hoje em dia tem até oftalmologistas que dão cursos para os profissionais para evitar Uhum, complicação. uhum. Então, Sim. se for fazer com um profissional adequado, com cuidado adequado, produtos adequados, né? E E sempre se lembrar que a gente fizer falou da limpeza. E se fizer e tiver com algum sintoma depois, não espere para procurar o oftalmologista. Procure rapidamente, não vai na farmácia, compra qualquer colírio e a profissional também, se ela perceber que a paciente está queixosa, ela mesma orientar: "Olha, procura um oftalmologista para ele te avaliar". Não tenta tratar sem examinar, não tenta tratar sem ver se tem realmente uma lesão de córnea. A gente tem um tecido muito nobre, né, exposto. Então, Ai, com certeza. uhum, Vamos então falar. Já que a gente está nesse tema cílios, vamos passar para a próxima. Eu tenho visto aí, tem entrado no meu algoritmo uns vídeos de pessoal aparando os cílios com uma máquina tipo de cortar cabelo. Não sei se você já viu isso. já vi E eu isso. fico, meu Deus do céu, você faria isso no seu olho? Mesmo se fosse Primeiro que eu me super mole? pergunto por que que o algoritmo está me mostrando isso, gente, aonde que eu estou olhando para estar recebendo isso? Mas de jeito nenhum, os cílios são uma barreira física de proteção ocular, então eles estão ali por algum motivo, não a gente não nasceu assim só para passar rímel, né, ou para fazer alguma coisa, então eu acho perigoso, né, vai que escorrega ali, então você pode ter uma laceração corneana Eu, também, fora que você tira a função dos seus cílios. literalmente, o pessoal não tem noção do perigo, né? Você tá com um corte ali na frente da tua córnea que, caramba, é tudo para sua visão, né? O seu olho é muito importante. Então, É não, eu não faria isso, também não. também não. É, outro tópico sobre cílios. Permanente de cílios. E aí, faria ou não faria? Não, não faria. Produtos químicos muito tempo, muito próximos aos olhos, que podem escorrer e causar ceratite química, uma ceratite abrasiva, então eu não faria. Mesmo em bons profissionais pode dar problema. A gente viu aí a Romana do Alok, que postou um alerta nas redes sociais e que teve uma ceratite bilateral importante, né. Eu já tive algumas pacientes, né, com ceratite e não faria. Não faria também. Tomar muito cuidado com qualquer produto que vá próximo aos nossos olhos, né? Também acho que, às vezes não vale a pena o risco-benefício, né? Mas assim, eu uso muita maquiagem, adoro maquiagem, né, uso cílios postiços com cola, tem umas colas no mercado que são muito hipoalergênicas, que não dão problema, você vai testar o produto para você, então não é pra gente também não colocar nada, né, eu também sou Concordo defensora da plenamente. Você está aí maquiagem. belíssima com a sua maquiagem, lindíssima. Não tô de cílios, tô só de rímel mesmo. Mas eu também, assim, de vez em quando eu gosto de botar os cílios, mas eu boto aquele que tira no mesmo Sim, dia. é esse que você usa com uma cola de maquiagem que é testada, oftalmologicamente testada, e realmente, assim, a gente não tem problema, ela sai com água morna, sabe, você entra no banho, ela amolece, o cílio sai. Então é uma coisa com pouquíssima química e que funciona super bem. Outra coisa também que eu falo para os meus pacientes, se puder evitar, não passe o lápis de olho na linha d'água todos os dias, né. A nossa linha d'água, ela é cheia de ósteos, que são as saídas das nossas glândulas de meibômios. Então é uma área nobre que atua na lubrificação
do nosso olho. Então, se você passa lápis de olho ali dentro todo dia, tem gente que só passa isso, né. Eu tento sempre conversar com jeitinho, porque, assim, eu adoro maquiagem, eu uso maquiagem todos os dias, mas eu tenho certos cuidados que eu economizo um pouco o lápis na linha d'água, né, o rímel, às vezes eu fico uns 3 dias sem rímel durante a semana, exatamente para prezar pela saúde ocular, sabe. É, lembrar de tirar sempre antes de dormir também, né, porque às vezes a Sim, pessoa não. está acostumada a usar muita maquiagem e acaba que não tira, fica aquele resquício de maquiagem ali, que pode ser bem ruim, né. Aliás, É, vamos falar um pouquinho de maquiagem então. É. Você tem que Você tá saber que quando a gente olha na lâmpada de fenda, a gente vê maquiagem boiando na lágrima, no olho. Às vezes a gente até vê grânulos de maquiagem dentro da conjuntiva, né, uns pontinhos pretos, assim. Então é uma agressão sempre, então tem que tomar muito cuidado com o produto que você usa, não compartilhar, né, gente. Então, assim, ter um certo cuidado e eu costumo falar com meus pacientes demais. Sombra, aqueles estojos de sombra que ficam guardados anos e anos e você lembra de pegar, aquilo é colônia de fungo e bactéria, né, porque tem células mortas que você já usou ali, e aí fica aquela capa de coisa. Então eu tenho muita paciente: "Ah, eu fui usar uma maquiagem que eu não usava há muito tempo", fica toda vermelha, dá enche de blefarite também, ou seja, dá infecção, então tem que é, tomar cuidado. e maquiagem tem validade, né. Você usaria Tem. maquiagem fora da validade? Não, não. Principalmente nos Nossa, olhos, né. eu deu uma dó, porque na pandemia a gente usou muito pouco, né, a gente não saía Usarei muito. maquiagem também. Então, quando começou a voltar, eu abri minha gaveta, eu joguei muita coisa fora. Doeu o coração, admito, mas tudo pelo bem dos meus olhinhos. É, não, é importante. Por exemplo, eu tenho, assim, um rímel no carro, um rímel em casa, um rímel na clínica, porque às vezes você sai na correria e não deu tempo de Uhum, passar maquiagem. Então, você tem que tomar cuidado pra você não ficar ali 2, 3 anos com o mesmo produto, né. uhum, uhum. Importante, pelo menos o ideal seria a cada 4 meses, mas no mínimo a cada 6 meses você joga fora aquilo ali, pegar um Sim, sim, novo, né. Porque como você sim, estava falando aí, pode contaminar, né, o é produto. isso. Então tá bom, vamos falar agora sobre um outro tema que também andou aí na mídia, principalmente no carnaval, que o pessoal faz aquele penteado maravilhoso no cabelo, vai para o bloco, sua, pega uma água, chuva, e aí a gente viu alguns casos de queimadura química, né, relacionado à pomada de cabelo. Você usaria uma pomada de cabelo e iria para o bloquinho de carnaval com risco de pegar uma chuva, com risco de molhar? Então, é interessante a gente falar nisso, né, porque tiveram algumas pomadas que tinham uma substância realmente muito tóxica e essas substâncias elas foram retiradas do mercado. E ficaram pomadas muito boas, fixadores muito bons para a gente usar. Mas uma curiosidade, eu uso pomada, eu gosto de fazer aquele penteado, cabelo preso, mais partido, bem lambido mesmo, que a gente fala aqui, e normalmente eu lavo o cabelo e tudo. Teve um dia que eu saí do consultório e fui malhar. Eu estava com fixador e tudo. E assim, eu transpiro muito fazendo spinning, transpirei muito. 2 horas depois cheguei em casa, comecei com uma ardência ocular, assim, impressionante. Então assim, mesmo, cosméticos que são liberados, eu tinha passado muito, normalmente eu espirro bastante, e eu fui para uma situação de suor também, aí cai maquiagem, cai e eu fiz uma ceratite bem mais leve do que os casos que a gente viu no verão, com certeza, porém também fiz. Então até já falei sobre isso no meu Instagram, que cuidado, se a gente tiver com muito produto no cabelo e for fazer alguma coisa que a gente vai transpirar muito, a gente pode correr o risco de ter uma inflamação leve, mas pode. Então hoje eu evito, assim, ir Você com o falou cabelo aí. muito de produto para academia ou se pegar chuva tentar tomar cuidado, né. E agora tá super na moda aqueles rabos de cavalo, que você usa bastante produto para deixar bem presão, né. Lembrei É, que eu é. fui, passei uma pomada que é super boa, um produto Uhum, ótimo. Fui para um show aqui em Manaus, show do Jorge Mateus, caiu o mundo nessa cidade, choveu tanto, 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 mas tanto, não tinha onde ficar coberto. E aí molhou meu cabelo. Gente, mas meu olho ardia, ardia, ardia. Eu: "Gente, olha, o oftalmologista aqui". Fiz uma uhum. besteira, acabei, realmente machucou bastante, arranhou, ardeu muito.
E a minha Uhum, visão ficou bem embaçada na hora. uhum, Melhorou uhum. depois que eu lavei bem, tirei bem o produto, enfim. Tem que tomar cuidado com isso também, né? Relembrar o É, tem pessoal. alguns protetores solar, assim, eu tenho alguns pacientes que às vezes jogam bola, sabe, e passam protetor solar, então a gente tenta sempre mudar para protetores menos tóxicos. Você transpira muito, aí já é poeira, suor e vai tudo para dentro do seu olho, né. No pós-operatório de cirurgia refrativa, eu não deixo o paciente fazer exercício com muito suor por um mês. Eu oriento: "Ó, pode malhar, pode, se você não transpira, pode fazer, agora você não vai fazer uma aula de spinning aí no pós-operatório", porque realmente tem gente que sente e reclama bastante. Ah, já que você entrou nessa cirurgia refrativa aí, gente, cirurgia refrativa é cirurgia para correção do grau, tá? Isso eu acho que é uma coisa legal a gente falar também. Você faria nos seus olhos cirurgia refrativa? Com certeza. Se eu tivesse grau, eu sou plana, plana, mas se eu tivesse grau, eu faria com certeza. Eu fiz no meu marido. Eu cheguei e falei: "Ah, você vai fazer sim", aí fiz. E já avaliei muita gente da família, mas eu estava falando com você, na minha família tem muita gente com ceratocone, então eu tenho muito cuidado em indicar, assim, na minha família, porque as córneas por aqui não são, grandes coisas não. É, o importante da cirurgia refrativa é a gente ter um bom pré-operatório, né? Principalmente na refrativa, onde a gente vai estar fazendo Sim, laser. sim. Tendo um bom pré-operatório, com certeza eu também faria. Eu também sou plana, não tenho grau ainda. Agora eu fiz 40, vou É, precisar para perto em breve. eu também tô nessa fila, daqui a pouco estamos aí para esse Bilazique. Mas se não tivesse, com certeza eu também faria. Eu também operei a minha irmã e, nossa, para ela foi uma mudança de vida muito grande. Assim, os pacientes que a gente opera relatam assim muita satisfação, né, com essa cirurgia. Eu também faria se eu tivesse grau. Eu faria ortoceratologia, que é sensacional também, tô pensando em fazer de hipermetropia, quando eu ficar presa. Pois é bem bacana. A É, ortoceratologia também adoro. A ortoceratologia, gente, é uma lente de contato de uso noturno. A pessoa dorme com a lente, ela corrige esse grau durante a noite, e quando ela acorda, ela retira a lente e ela enxerga perfeitamente durante o dia. É muito interessante. E além de tudo, nas crianças e nos adolescentes, ela também é um auxílio para evitar a progressão da miopia. Então, é um tratamento que a gente exatamente. tem feito bastante, que é revolucionário, assim. Eu tenho vários pacientes com adolescentes, por exemplo, que você vê a mudança deles, da vida deles, de você ter É, condição do nossa, grau. é muito legal também, porque são pacientes que ainda não estão na idade de cirurgia refrativa, né, então é bem indicado para esses pacientes que estão progredindo a miopia, que ainda não têm idade para cirurgia refrativa, e para muitos pacientes que têm alguma alteração estrutural, e não puderam fazer a cirurgia refrativa, ou têm uma córnea muito fina, né, e não puderam ser submetidos ao laser. A minha irmã, eu faço ortoceratologia nela, porque Ah, ela tem uma córnea muito fina, ela é míope, com um pouquinho de astigmatismo, então eu indiquei olha para aí, ela, ela bacana. tá animada. Eu tenho paciente também, às vezes, que tem medo de operar, e aí faz Sim, ortoceratologia e tem medo de sim. operar cirurgia. A única coisa que a pessoa vai ter que dormir com É, a lente toda noite, mas assim, é bem libertador também, né? é, Então faríamos a ortoceratologia. Mas vamos falar aqui de um é. outro tema que eu acho que talvez esse você não faria. Talvez não, eu acho que você vai responder não, mas vamos te perguntar, porque a gente está aqui no script da nossa live, né? Aham. Você usaria lente de contato sem ter sido adaptado por um médico oftalmologista? Não. Não. Assim, é difícil a gente responder, porque a gente sabe adaptar, né, mas eu vejo muitos pacientes que chegam para mim usando lentes, eles poderiam estar muito melhor, eles poderiam estar muito mais, satisfeitos e com muito mais saúde ocular se eles tivessem sido orientados. Eu tenho uma paciente que usa lente anual e ela tem um grau de miopia que ela poderia usar uma lente de troca programada, né, não que as lentes anuais não sejam boas, mas elas têm mais chance de infecção no longo prazo, elas normalmente têm uma oxigenação corneana menor, então elas são indicadas para certo tipo de paciente, e a gente orienta esse paciente, às vezes, muito mais do que uma lente one day, que é uma lente de troca diária. Então, eu acho que todo paciente ele deve conversar com seu oftalmologista sobre qual é o melhor tratamento, porque às vezes eu vejo presbytas míopes que chegam no meu consultório com 48 anos e ainda não testaram monovisão, né, não testaram uma correção tão simples, e aí você dá um toquezinho na lente e ele fala: "Nossa, mudou minha vida", mas assim, é porque não setou, não fez uma consulta relacionada a isso.
Então é uma órtese ocular, né, então está extremamente ligada no seu olho. E a córnea respira, né, muita gente não sabe, mas nosso olho está aqui respirando, então a gente tem que deixar ele livre. Verdade. Então o ideal é sempre passar pelo médico oftalmologista, né, quem usa lente, como você bem falou, às vezes a pessoa está anos e anos e anos usando a mesma lente, super acostumada, mas aí algumas coisas mudam depois dos 40, a presbiopia surge, e às vezes você precisa de uma adaptação. Aquela pessoa que está acostumada a comprar na internet, às vezes deixou de pegar dicas super valiosas, às vezes deixou de colocar uma lente que vai ficar mais bem adaptada, que é uma lente que vai ser melhor para o caso daquela pessoa, né? É importante a gente ter essa avaliação individual de cada paciente, né? Cada paciente, às vezes, a gente vai indicar uma lente diferente, uma curvatura que pode ser diferente, enfim. Então é muito importante isso, né? Às vezes o paciente que deixa de passar, que vai direto na ótica ou que compra na internet, ele deixa de fazer essa avaliação que é fundamental, né? É, e às vezes você fala assim: "Não, você usa qual produto de higiene das lentes?". "Não, eu uso soro mesmo". E aí o paciente fala, assim, não é culpa do paciente, ele não foi informado disso, mas a gente batalha, a gente conversa, a gente faz live, às vezes até brinca, mas exatamente, a gente tem o poder de informar o paciente. Você precisa de ajuda profissional para usar alguma coisa que vai estar intimamente ligada ao seu olho, E as né. lentes, elas são maravilhosas, elas mudam realmente a qualidade de vida, a vida da pessoa, mas elas precisam ser Maravilhoso. respeitadas. Exatamente. Tomar cuidado também, Halloween, carnaval, eh, Hum, aquela lente que você não usou no Halloween de 2024, você não vai usá-la de novo no Halloween de 2025. Você jogou fora lá no dia 1º de novembro, né. Então você não vai ficar usando lentes e não vai pegar emprestado a lente do coleguinha, tá. Também não pode não, não faria, não pegaria lente emprestado. Usei lente no Halloween sim, achei o máximo, mas usei, joguei fora, tal, tudo direitinho. é, fica bem bacana, né? Dá um up na Não, fantasia. é muito legal. Mas é isso, gente. Olha, minha prima, por exemplo, me ligou, tipo, uma véspera do carnaval, falou assim: "Ah, posso pegar a lente que eu usei no carnaval do ano passado?" Eu falei: "Claro que não. Como assim?" Né? Tem um ano que essa lente sai boiando, não sei aonde. A lente, É. teoricamente, tem que estar trocando periodicamente aquela solução de higiene, de limpeza. Nosso olho é muito sensível, então tem que tomar muito cuidado e jamais usar lente emprestada dos outros, né? É. Não dá para ficar compartilhando lente de contato. Não dá. E se você não sabe colocar e tirar, não se atreva a fazer isso sozinho em casa. Eu já peguei paciente que estava há 6 meses com lente de contato no olho, um olho vermelho já há 1 mês e nem lembrava. Aí eu: "Tem lente de contato?" Ela: "Não, não tenho". Eu falei tirei e falei: "Aqui". A filha lembrou: "Ah, mãe, aquela vez que você experimentou a lente da fulana". Meu Deus do céu. Deus protege também. Verdade. E usar lente de contato fora do prazo de descarte. Não, Você faria isso? não, não, tem que respeitar o prazo que o fabricante dá, o prazo que foi conversado com o seu médico, porque aquela lente ela chega aquela hora ela vence, e ela quando ela vence ela vai acumular mais proteína, mais células mortas e consequentemente fungos e bactérias. Não tem um porquê, né, ela ter aquela durabilidade. Exatamente. Às vezes o paciente fala: "Não", eu pergunto: Que lente que você usa? De quanto tempo você descarta?" "Ah, nem sei. Às vezes eu fico 2, 3 meses com a lente", e você vai ver uma lente de descarte de 15 dias. Então, É, assim, não dá para fazer isso. É muito importante respeitar tudo certinho. A pessoa que respeita tudo da lente de contato, é, dificilmente ela vai ter uma complicação. Dificilmente. Se teve uma complicação, pode escrever que está fazendo alguma coisa errada, né? exatamente, a gente só pega complicação de quem estava fazendo alguma coisa errada, é só você perguntar direitinho que você vai achar onde que está o erro. Paciente todo certinho, dificilmente, não tenho, assim, não lembro de um paciente que jurou assim: "Ah, olha, Tório, faço tudo certinho". O paciente já chega às vezes chega muito encaminhado, né, pra gente ser especialista, então eu já recebo o paciente com o colega já falando: "Mas olha, ele fazia isso, isso e isso", É, né. certíssima. É isso. E uma coisa que eu acho que é legal a gente falar de lente de contato também. A questão da lente de contato com praia, piscina. Se você usasse uma lente, por exemplo, de troca anual, uma lente gelatinosa, tá?
Você usaria ela em piscina, praia? Não, não, não usaria. A gente fala: "Ah, não usar lente em praia, em piscina", isso é recomendado, você não usar lente de contato. Em lagoa e cachoeira, jamais, assim, eu já fico olhando as amebinhas correndo atrás de mim, assim. Tenho pesadelos com amebas. Mas eu acho que é desnecessário, a gente não precisa ir mergulhar, pode ir, não precisa mergulhar. Mas pacientes que têm um grau possível de usarem uma lente de troca diária, eu até deixo, sabe, eu falo: "Vai pra praia, compra uma caixinha compra aqui uma caixinha, eu vou adaptar uma lente One Day", talvez não fique com um grau tão bom, porque às vezes não tem a tórica, né, as lentes anuais que eu uso, às vezes são tóricas, mas com astigmatismos mais altos. Então vamos tentar essa aqui, não vai ficar 100%, mas você vai usar um dia e jogar fora, um dia e jogar fora. Então Perfeito. As lentes One Day vieram muito para isso também, né? Porque como você é. vai descartar aquela lente, e a água geralmente tem contaminação, né? Com ameba, enfim, Aham. com bactérias, e por isso que a gente evita ao máximo água e lente de contato. Sim, Então, as lentes de descarte diário, como você vai usar e vai jogar fora, é uma lente muito mais segura, mas se for uma lente de troca anual, também não usaria, não. Eu prefiro não correr esse risco. É como a gente estava é, falando, né? Cada pessoa precisa de uma avaliação individualizada para definir como exato, que ela quer usar, em que situação ela quer usar, para o oftalmologista exatamente. definir qual lente vai ser melhor para ela, né? Eu indico óculos escuros com grau, né, a gente, faz um óculos escuros com grau para você ir pra praia, porque tem paciente, gente, que realmente não vai conseguir ir pra praia sem nada, o paciente tem 8 graus de miopia, e se ele for de óculos, ele não vai aproveitar, a gente entende isso também, né. Tudo conversado, a gente chega num consenso, né, com cada paciente. E outro tratamento interessante para paciente que entra muito em contato com a água é até a ortoceratologia também. Ah, Porque ele vai estar usando excelente. a lente durante a noite e quando ele acordar ele vai estar sem lente, né. Então ele vai passar o dia todo sem lente, e aí não tem perigo você ir para água, Não. piscina, nadador, por exemplo, você pode ter contato com água sem problema com esse tratamento, né. Uhum. Com certeza. Criança aqui em Manaus, por exemplo, a gente tem muito essa relação com água, né, muito quente, então Aham. criança vive na piscina. Então, eu tenho um paciente que eu lembro muito dele, o paciente tinha uma miopia alta, e a mãe dele falava: "Doutor, ele vai para a piscina, ele não enxerga nada, ele fica de óculos, aí o óculos destrói rapidinho, porque e não dá para mergulhar direito, não, ele não consegue mergulhar". Então, assim, a gente começou a fazer a ortoceratologia nele, esse menino até ficou com um residualzinho de um, que ele tinha um grau bem alto mesmo de miopia, astigmatismo. Mas ele é tão feliz, assim, que ele pode ir na piscina agora, ele pode brincar sem preocupação, né, enxergando. Então, é muito bacana mesmo. É muito bacana, muito Acho que a gente bacana. falou bastante tema aqui hoje, hein. Falamos Falamos, né, falamos. E tem muitos tema para temas falar atuais. ainda, ficamos só na superfície ocular, né, se a gente for mais para trás ainda tem muita coisa. E uma coisa que a gente não, porque, assim, a gente até falou, mas acho que vale a pena a gente falar, que é coçar o olho, né. Ah não, Você isso aí eu acho coçaria os seus que olhos? eu queria que os meus quando eu postei a questão da live, já vários pacientes coçaram os olhos, coçaram os olhos, coçaram os olhos. Então realmente, assim, eu, não coço meus olhos. Para não falar que eu não coço, às vezes faço isso aqui, ó, e pisco forte, assim, mas coçar os olhos é uma coisa que não faço e não deixo ninguém fazer. Dá vontade de buzinar no trânsito, assim, você vê aquela pessoa do lado, esfregando, outro dia eu buzinei. Ele olhou assim para mim, eu abri o sinal. Com É, certeza, gente, o hábito de não, coçar o olho, para quem não sabe, né, pode causar o ceratocone, que é uma doença da córnea, né, eu e a Débora somos especialistas, então, assim, pra gente, é muito fundamental essa ideia para todo mundo, né, saber que não pode coçar o olho, porque o hábito de coçar o olho pode aumentar o risco da pessoa ter ceratocone, não, que e é aumenta uma muito, muito. Eu tenho uma paciente semana passada. Eu atendo a paciente desde 2019. Ela era aquela refração, -1, 1 grau de miopia, 1,25 de miopia, 100% de visão. Ela falava as letrinhas tranquilamente. Ela com 25 anos, voltou na consulta e falou: "Eu tô coçando demais o meu olho, eu tô com uma alergia, comecei com uma alergia e tudo". Fui examinar o olho esquerdo dela, ela fez
ela começou a ter dúvida, pediu o exame, ceratocone, abriu um quadro de ceratocone. E assim, ela não tinha, já tinha feito topografia dela em 2019, aí depois fiz de novo, não tinha nada. Ela voltou com a queixa que ela foi porque estava coçando o olho, ela abriu um quadro de ectasia por causa da coceira. Isso aí a gente vê no Instagram direto, né, youtuber falando, eles falam: "Olha". Apesar da gente falar muito, recebo muito paciente ainda que chega aqui e não sabe, né, você também provavelmente. Não, muito. Então, sempre vale a pena a gente falar de novo sobre esse tema que eu Não, acho que a gente tem que bater sempre nessa tecla, né, não por causa. exatamente. A gente tem até o Junho Violeta, né, que é uma campanha super legal que a gente fala muito sobre isso, mas eu sou a favor de falar o ano inteiro, e é um mantra da vida aqui, não coça os olhos. Verdade. Então, ó, eu acho que a gente passou muitas informações valiosas, só da pessoa já seguir isso aqui já tem bastante saúde ocular aí para e evitar problemas, né, só de fazer o Exatamente, que a gente falou aqui. exatamente. Débora, quero te agradecer, foi ótimo estar com você hoje, é muito Foi bom, bom, acho né. que foi bom para todo mundo que ouviu, quem puder ouvir depois também aí vai ficar salvo. Obrigada mesmo, um beijo para Ah, você. obrigada a vocês pelo convite, espero que a gente tenha passado uma informação leve, com um pouquinho de humor também, né, esse tema era bem legal, a gente não precisa ficar muito apegado, e muito obrigada a Black e a você pelo convite. Obrigada, tchau gente, até a próxima terça. Tchau, boa noite.